Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos compreender o golpe de 1930. Nossa habilidade é analisar as diversas transformações que ocorreram no Brasil nos anos 20 e identificar os motivos do golpe de 30. Muito bem, pessoal. Vamos compreender então como que aconteceu esse golpe de 30. Na aula anterior eu já tinha falado um pouquinho dele para vocês. E dentro desse contexto que vai levar ao fim dessa república oligárquica que nós estávamos estudando, é importante a gente entender que ocorreram vários movimentos que nós estudamos, essas revoltas que tiveram aí na Primeira República que a gente viu nas aulas anteriores, são revoltas que vão, na verdade, demonstrar a insatisfação popular, que o povo estava insatisfeito com a República Oligárquica, com esse domínio das elites, com a República do Café com Leite, que a gente viu o domínio de Minas e São Paulo na política, a política dos governadores, coronelismo. Então, todas essas características da Primeira República estavam em crise, por isso tiveram vários movimentos e revoltas que nós estudamos anteriormente. E essas revoltas, elas deixam bem claro o enfraquecimento, a perca de poder da elite oligárquica. E essa perca de poder vai se intensificar ainda mais e vai levar ao fim dessa república oligárquica, justamente quando esses movimentos afetam a política, mais propriamente do Brasil. Esse conteúdo das eleições de 30 está na página 51 do livro didático e vocês também podem acompanhar pelo livro. Para compreender o golpe, é preciso voltar um pouco no tempo. A crise de 29, que é um conteúdo que nós vamos estudar mais para frente, foi uma crise que afetou todo mundo. Mas, de modo geral, aqui no Brasil, ela vai causar uma drástica redução das exportações do café. Muito acostumados com os financiamentos governamentais que eram realizados na Primeira República, os cafeicultores eles vão exigir que o governo continuasse realizando essa medida. Mas, por conta da crise de 29, não vai ser possível realizar esse financiamento. Portanto, o Estado vai cobrar dívidas que esses cafeicultores tinham e vai deixar de financiar a estocagem do café. Quando eles fazem isso, é um posicionamento que vai gerar uma cisão, uma divisão entre as principais oligarquias do país e vai ser fundamental para as eleições presidenciais. Vai ser um dos pontos principais que vão levar ao golpe de 30. Com a discórdia entre as elites, Washington Luiz vai indicar para o cargo um governador de São Paulo, chamado Júlio Prestes. Mas lembra daquela negociação que a gente estudou da República do Café com Leite? Então, o problema era que, pelo pacto do Café com Leite de Minas e São Paulo, o sucessor deveria ser um mineiro, e Washington Luiz era paulista. Então, com esse rompimento com São Paulo, o pacto não dando certo, os mineiros vão buscar apoio em outras regiões, como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas para conseguir que o Rio Grande do Sul se aliasse a eles vão romper, essa região vai romper com o governo federal e vai arcar com todas as retaliações que viriam desse governo. Para isso, eles vão dar uma candidatura à presidência para o Rio Grande do Sul. E é nesse contexto que o escolhido para concorrer vai ser o Getúlio Vargas, que já era um político muito importante do período. Desse modo, nós vamos ter o fim da Primeira República. Nós vamos ter uma chapa formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Esta vai ser chamada de Aliança Liberal. O programa, então, apresentado pela Aliança Liberal, que o Getúlio vai concorrer, representava as classes dominantes que não estavam vinculadas ao setor cafeeiro, ou seja, a elite que não fazia parte do setor cafeeiro e que tinha como objetivo cooptar e sensibilizar, trazer a classe média para as reivindicações políticas.
Aqui eu coloquei para vocês um cartaz das eleições da época, em que aparece uma campanha do Júlio Prestes, que foi o candidato indicado pelo Washington Luiz para a eleição, que era paulista, e aqui do lado da Aliança Liberal, né, já a imagem de Getúlio Vargas. Vamos compreender o que foi o estopim para o golpe de 30. O resultado da eleição de 30 foi a vitória do candidato paulista Júlio Prestes. Os paulistas ganharam e, no primeiro momento, Getúlio, né, da Aliança Liberal, aceitou a derrota, reconheceu a derrota. Porém, em 26 de julho de 1930, acontece um fato que muda tudo, que é o assassinato do João Pessoa, que era vice do Getúlio Vargas nas eleições. Depois que ele foi assassinado em Recife, as razões do crime se misturaram como fatores pessoais e políticos, mas logicamente os membros da Aliança Liberal vão dar ênfase política, né, aos motivos políticos do assassinato dele. E a morte dele vai ser muito explorada por essa oposição que vai se levantar, né, ganhando apoio popular e a adesão, né, das Forças Armadas. Então, com o apoio popular, a adesão das Forças Armadas, a Aliança Liberal de Getúlio Vargas vai iniciar o golpe. Esse movimento armado estoura lá em 3 de outubro de 1930, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul parte, então, uma marcha liderada pelo próprio Getúlio Vargas para tomar São Paulo. Em seguida, né, o presidente Júlio Prestes é deposto e Vargas assume o poder, tomando então, sendo o presidente desse modo por meio do golpe de 1930. Aqui uma foto do Getúlio Vargas liderando o golpe de 30 e em 3 de novembro de 1930 oficializa aí Getúlio chegando ao poder. Encerramos então a República Oligárquica, a República das Oligarquias que estávamos estudando nas aulas anteriores. Como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês realizem as atividades da página 53 do livro didático de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula de História.